Essa é a primeira palestra de uma série de 5 palestras sobre o tema a preparação psicológica para lidar com a ansiedade. Muitas pessoas acham que a causa da ansiedade é o medo. Não, a causa da ansiedade não é o medo. A ansiedade se alimenta do medo. O medo é uma consequência da ansiedade. A causa psicológica da ansiedade é a insegurança. A insegurança gera a ansiedade. Se uma pessoa tivesse a possibilidade de ter 0% de ansiedade, ela teria que ter 100% de segurança. Então, o grau de insegurança ou o grau de segurança que determina a ansiedade. É claro que a ansiedade tem um histórico. Ela não apareceu de uma vez. Como todas essas questões psicológicas, como a ansiedade e a depressão, tem um histórico que vem desde a infância. Eu sou um psicólogo clínico e todas as vezes que eu pego uma pessoa, um cliente com ansiedade, eu vou trabalhar o histórico dele. Você vai ver que ele já era inseguro desde pequeno. É normalmente uma pessoa insegura. Só que o tempo vai aumentando. Uma criança pequena dentro de casa insegura, ela tem condições adequadas, ela tem bons pais, esses pais cuidam dela, então a causa de insegurança dela é muito pequena, a insegurança dela é muito pequena e ela tem o apoio desses pais. Só que a vida passa, a gente aumenta de idade, você não vai ser uma criança que vai ficar com os pais a vida inteira, seus pais vão aumentar a idade, você vai aumentar a idade, você vai entrar na escola, você vai envolver na sociedade, e aí vai aumentar, você vai precisar de ter um trabalho, você vai ter mais oportunidades, mais situações na vida. E a pessoa insegura vai ser insegura e essa ansiedade vai aumentando com o tempo. Então tem um histórico dentro disso, mas a causa psicológica da ansiedade é a insegurança. Quanto mais seguro você for, menos ansiedade você tem. Agora, tem uma coisa interessante. Não existe a possibilidade de ter 100% de segurança. Aí é que muitas vezes alguns psiquiatras dizem que existe uma insegurança básica, necessária, como se a ansiedade fosse necessário para você se desenvolver. Não, ela não é necessária, ela é impossível. Como eu disse anteriormente, para você ter 100% de segurança, você tem que ter 0 de ansiedade. Como nós não controlamos todas as situações da vida e elas não estão no nosso poder, nós ficamos inseguros exatamente por causa das situações. Só que a pessoa mais imatura psicologicamente, mais dependente, mais insegura, ela vai ter mais medos. Por isso que eu falei, não é o medo que gera a ansiedade, é a insegurança que gera a ansiedade por causa de que você fica com medo, né? Existem as fobias. A fobia é o medo de elevador, o medo da altura, o medo de falar em público. Muitas pessoas fazem essas mesmas coisas. Vem da insegurança. E normalmente as pessoas que têm essas inseguranças, elas vão ficar mais inseguras e vão ficar preocupadas com o que os outros vão dizer. Um dos problemas é esse, o que os outros pensam, como é que eu vou reagir, o que vai dar certo, eu não vou fazer isso, eu posso fazer aquilo, e começa a alimentar uma porção de coisa na cabeça. E quanto mais ela alimenta essas coisas negativas, mais inseguras ela tem. Você vê que a pessoa ansiosa, ela vive em função do que vai acontecer. Ela já vive preparada psicologicamente, negativamente, para lidar com a ansiedade. É como se ela já soubesse, entre aspas, que vai acontecer alguma coisa.
Claro que na vida, infelizmente, vão acontecer algumas coisas negativas, mas se você imaginar que a pessoa começa a fantasiar, eu falo com meus clientes assim: se você estiver sentado numa cadeira na sua casa, confortavelmente, e começar a imaginar coisas negativas, e obviamente elas vão aumentando cada vez mais, em 10 ou 20 minutos você já viveu a vida inteira, já está quase morrendo do coração, quase está tendo um infarto, e no entanto você está sentado confortavelmente e nada está acontecendo dentro da sua vida, em volta de você. Está tudo do mesmo jeito, mas a imaginação negativa faz com que você veja cada vez as coisas piores e começa só a pensar nisso. Por isso que a preparação psicológica para lidar, obviamente, de uma forma positiva em relação à ansiedade, saber lidar com ela. Claro que a ansiedade não pode, infelizmente, sair toda, mas o nível de ansiedade pode diminuir muito dentro do que é saudável. Você sabendo que não tem segurança total. Mas quanto mais seguro você ficar com o processo terapêutico de elaboração dessas coisas, melhor você vai ficar na vida. Não imagine a ideia da insegurança total nem da segurança total. Essas duas coisas não existem. Só que muitas coisas são alimentadas pelo medo e são alimentadas pela história que você passa na cabeça. Portanto, eu quero te mostrar que existe sim possibilidade de mudar isso. Existe um tratamento e depois nós vamos trabalhar mais sobre isso.